Olá, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem e eu tô bem, graças a Deus. Estamos ainda aqui, né, tendo essas aulas online. Hoje é a última aula da revista, que fala sobre relacionamento familiar. Espero que vocês tenham acompanhado todas as aulas, se não todas, pelo menos uma boa parte delas. Então, todas elas estão no YouTube, no canal da Debras. É só vocês entrarem lá e vocês podem assistir a qualquer hora que vocês tiverem tempo, né? Porque eu acredito que vocês estão tendo tempo. Então vocês podem entrar e assistir essas aulas que estão lá, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Moisés e seus irmãos, Arão e Miriam. Nós vamos falar sobre um sentimento muito ruim que entrou no coração de Miriam e de Arão contra o seu irmão Moisés. Um sentimento de inveja, um sentimento de cobiça de algo que não era deles. Vai falar sobre um sentimento até mesmo competitivo, aquilo assim, porque ele e não eu. Então, a lição vai trazer esse tema para nós hoje. E nós vamos dar início a ela e você preste atenção. Amém? Diz assim: uma reunião em família. Miriam e Arão precisavam encontrar algum motivo para questionar a liderança de seu irmão Moisés e usaram seu casamento com a mulher cuxita para iniciar a contenda. Isso está em Números, capítulo 12, no versículo 1. A inveja é o desejo de possuir o que o outro tem, é um sentimento reprovado por Deus, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, diz no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Apesar do alerta divino, a inveja tem penetrado no coração de muitos crentes preciosos, inclusive no coração de Miriam e Arão. Tomado pela ira, eles não perceberam que o próprio Deus estava ouvindo as suas lamentações. Para esclarecer a situação, o Senhor convocou os 3 irmãos para uma reunião em família. Ele pediu que os 3 fossem para a porta da tenda, onde desceu em uma nuvem e revelou para Moisés de que nada sabia, tanto da falsidade quanto das atitudes invejosas de Miriam e Arão. De uma maneira poderosa, Deus vos disse que se houvesse ali profeta, ele se revelaria em sonhos e visões. Moisés, porém, era mais do que um profeta, porque com ele o Senhor falava face a face, ou seja, Deus e Moisés tinham intimidade. Deus deixou claro para Miriam e Arão que as visões e os sonhos são enigmas a serem interpretados, enquanto falar face a face diz respeito somente a quem é íntimo. Moisés nada disse, pois era homem manso demais. Deus, porém, julgou a causa do teu servo, trazendo ao seu conhecimento a inveja e o falatório dos seus irmãos que foram punidos pelo Senhor. Miriam e Arão começaram a questionar. A Bíblia fala no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 2, que eles disseram assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Mas o Senhor ouviu. Ou seja, eles estavam falando de Moisés por trás de Moisés, nas costas de Moisés. Mas o ouvido de Deus estava ouvindo. E Deus ouviu aquilo que eles disseram de Moisés. E Deus não se agradou nem um pouco. Por quê? Porque Deus falava com Moisés face a face. Não falava assim por sonhos, por revelações, por enigmas. Deus falava com Moisés, Moisés ouvia a voz de Deus. Deus se revelava a Moisés. E isso começou a causar ciúmes em Arão e Miriam. Arão era o irmão mais velho.
Miriam, a irmã do meio, e Moisés, o irmão mais novo. Todos vocês conhecem a história de Moisés, porque na escola, quando é criancinha, na IBD, começa a ensinar que Moisés nasceu, a mãe de Moisés, para salvar Moisés, pôs Moisés no cestinho, e Miriam seguiu, e Moisés foi criado pela filha de Faraó, que encontrou o cestinho, e a mãe de Moisés amamentou Moisés. Então toda essa história a gente conhece, vocês conhecem, depois vocês sabem que Moisés cresceu, matou um soldado egípcio, precisou sair de lá, e acabou que Moisés foi escolhido por Deus para voltar depois e conduzir ao povo no deserto. Tirar o povo do Egito e conduzir ao povo. Então, Moisés, ele ia diante do povo, orientado por Deus, que dava as ordens a Moisés, como Moisés deveria conduzir o povo. E o que aconteceu? Arão e Miriam começaram a ficar com ciúmes disso. Eles estavam procurando alguma coisa para poder falar mal de Moisés. Aí eles começaram a invocar por quê? Porque Moisés casou com uma cuxita, que era uma mulher morena, e não era errado, e nem proibido por lei, mas eles começaram a querer falar mal de Moisés. Sabe aquilo assim, quando a pessoa já está procurando um motivo para falar? Porque as pessoas às vezes não precisam de muita coisa para falar. Então, qualquer oportunidadezinha que encontra é motivo da pessoa querer falar do outro. Mas o que mais chama atenção nisso é que Miriam e Arão, conhecendo o caráter de Moisés, sabendo como era Moisés, eles não temeram, eles pegaram e falaram. E muitas vezes a gente tem que observar e ter o cuidado para a gente não falar mal das pessoas. Por exemplo, Moisés era o escolhido por Deus para guiar o povo. E eles estavam o quê? Criticando, falando, mas Moisés só fala por eles. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes você fala, mas o pastor, mas esse irmão. Por quê? E começa a ver defeito nas pessoas, falando, achando que você está falando por trás da pessoa. Mas eu sempre brinco, eu falo assim, se você tá falando de mim, meu ouvido não tá ouvindo, mas os ouvidos de Deus ouvem. Por quê? Porque é uma realidade isso. Deus, ele ouve tudo que a gente fala. Então a nossa boca tem que sair palavras boas da nossa boca. Nós temos que ser abençoadores, falar coisas boas. Então você encontra uma pessoa e você começa a falar mal. Mas se eu fosse o pastor, eu faria assim, assim, assim. Se eu fosse o líder do adolescente, eu faria assim, assim, assim. Não, você é você. O líder do adolescente é o líder do adolescente. O pastor é o pastor. A cada um Deus destinou para alguma coisa. Então, o que acontecia? Eu queria fazer aquilo ali que o outro está fazendo. Não, a cada um Deus deu um chamado. A cada um Deus deu um propósito. E nós devemos apoiar, ajudar. Moisés e Miriam, eles foram levantados ali para ajudar, apoiar o Moisés na caminhada, ajudar o Moisés na caminhada. Não ficar criticando, falando mal. E Deus não gostou. Deus não se agradou, porque Deus não se agrada de fofoca. Deus não se agrada. A palavra de Deus fala assim, que as 6 coisas que Deus abomina, né? E a pior para Deus, a mais abominável para Deus, é contenda entre irmãos. Por quê? Aquilo fermenta. Aquilo vai criando um crescimento, vai tendo um crescimento assim, tão grande. Por quê? Porque começa aqui pequeno. Daqui a pouco, um fala pro outro, o outro fala pro outro, o outro fala pro outro. Daqui a pouco, tá aquela muvuca, virou uma fofoca. E a pessoa que é o que tá sendo malhado, não tá nem
imaginando o que a pessoa está falando. Mas Deus está vendo. Deus está contemplando. E ele não se agrada. E olha bem o que vai acontecer com Miriam. Enquanto Miriam e Arão permitiram que a inveja os dominasse, Moisés continuava sendo mais manso de todos os homens que havia sobre a terra. O texto bíblico revela que Miriam iniciou o motim contra Moisés. Arão, contudo, sendo o mais velho dos três, em vez de reprovar, compactuou com a atitude invejosa de Miriam. Ele poderia tê-la exortado. Deus escolheu o nosso irmão, mesmo sendo ele o mais novo da nossa casa. Vamos reconhecer a autoridade dele e agradecer a Deus pelo privilégio de poder caminhar com o nosso irmão. Deveria ser essa a fala de Arão, né? Mas infelizmente não foi. Miriam e Arão não perceberam o quanto eram importantes e úteis na vida de Moisés, mesmo não estando na liderança do povo. Assim também como existem pessoas que são mais excelentes como introdutoras na entrada da igreja do que pregando ou ensinando no púlpito. E o contrário também é verdadeiro. Deus tem uma missão igualmente preciosa para cada um dos seus servos. Olha bem que profundidade esse texto dessa lição. Está dizendo assim, ele poderia ter falado, não, nós somos importantes, eles deveriam reconhecer a importância que eles tinham no ministério, no chamado de Moisés. Por exemplo, o pastor na igreja, vamos usar o pastor Oséias de exemplo. O pastor Oséias, acha que o pastor Oséias sozinho conseguiria chegar na igreja, abrir a igreja, ficar na porta recebendo os irmãos, subir no púlpito, pregar a palavra, descer do púlpito, recolher as ofertas? Pensa bem, o pastor Oséias sozinho, catar o microfone, fazer o louvor, orar, fazer todo o movimento do culto. Terminou o culto, ele desce correndo do púlpito, vai lá fora, lá na porta, abre a porta, despede os irmãos. Se o pastor Oséias tivesse que fazer tudo isso sozinho, será que ele daria conta? Não, lógico que não. Ele é humano, ele é um. Mas por isso existe o corpo dentro da igreja que trabalha. Uns ficam na recepção, outros ficam no estacionamento cuidando do carro, outros fazem o trabalho da coleta da oferta, outro fica lá que serve a água. Para tudo, Deus designou alguém. Então, pensa bem, se todos que estão na porta quisessem subir para cantar, não ficava ninguém na porta, todos iam cantar. Cada um tem uma função. Nós somos um corpo, cada membro do corpo tem uma função. E nós devemos ajudar um ao outro, não querer arrancar o que o outro tem. Se todos nós trabalharmos juntos, seria muito melhor. Muito melhor. Por exemplo, eu dou aula uma semana, na outra semana a Silveli dá aula. A gente já fazia isso quando tinha aula presenciais. Agora, pelas aulas virtuais, também nós estamos fazendo a mesma coisa. E não há uma competição entre eu e ela. A gente faz harmoniosamente. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo. E cada um, Deus usa de uma maneira. Deus me usa de uma maneira, Deus usa a Silveli de outra maneira. E assim a gente vai trabalhando juntas, não competindo. Não falando, eu vou fazer melhor, eu vou fazer assim, ela tem que fazer igual eu tinha que fazer igual ela. Por que Deus não faz para mim assim, assim? Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para servir ao reino. E foi o que Arão e Miriam não perceberam, que eles poderiam ser muito úteis na vida de Moisés. Que eles poderiam ajudar muito a Moisés. Mas eles começaram o quê? A deixar entrar no coração. Poderia ser eu no lugar dele guiando o povo. Poderia ser eu que Deus dando as ordens para mim, eu instruindo o povo. Porque olha Moisés, até casar com uma mulher coxita, casou.
Ou seja, eles estavam procurando alguma coisa para poder falar de Moisés. Alguma coisa para querer atrapalhar. E não é certo, não foi certo isso. Assim como cada membro do corpo humano, também cada cristão tem o seu próprio papel no corpo de Cristo, sendo único na obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Moisés não escolheu ser o líder do povo, mas Deus o chamou para esta função. Alguns, portanto, são líderes e outros são liderados, mas todos são igualmente importantes para que o reino de Deus avance. Aceite a função que o Senhor lhe deu, exercendo com zelo e responsabilidade. Na reunião com Deus, naquela reunião, claro, lembro lá atrás, que Deus chamou eles para irem na porta da tenda, os três, Moisés, Miriam e Arão. Na reunião com Deus e os seus irmãos, Moisés ficou calado. Ele não fez nenhuma crítica aos irmãos. Por quê? Porque Deus revelou ali. O Miriam, Arão, vocês estão falando de Moisés. Moisés ficou quieto, ficou calado, não falou nada. Nem reclamou, nem se lamentou ao saber do ocorrido. Moisés apenas intercedeu. Por que intercedeu? Porque Deus pôs uma lepra em Miriam por ela ter falado. Aí, muito interessante, por quê? Porque depois que Miriam ficou leprosa, Arão veio na presença de Moisés, reconhecendo Moisés como Senhor. Ele dirige a Moisés dizendo assim: Ah, meu Senhor, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Arão, embora fosse o filho mais velho, referiu-se a Moisés como meu Senhor. Arão, naquele momento, esqueceu-se de que era profeta e sacerdote e assumiu o seu papel de servo. Ou seja, depois que Deus repreendeu, que falou com eles, disse para eles que falava com Moisés face a face e que era com Moisés que ele queria falar. E revelou a fofoca, né, deles. Ele veio, aí ele reconheceu que Moisés estava sob a autoridade de Deus. Aí ele veio pedir, né, nos perdoe, e para curar Miriam. Ele havia sido exortado por Deus e visto a lepra em Miriam, o que fez com que ele reconhecesse a autoridade divina sobre a vida de Moisés. Mesmo sendo o sacerdote do povo que deveria interceder diante de Deus por Miriam, Arão assumiu o seu pecado e apelou para a intercessão de Moisés. Moisés, então, que ficou todo o tempo calado, pronunciou-se apenas com uma breve oração: Ó Deus, rogo-te que a cures. Logo em seguida, Deus deu uma satisfação a Moisés, dizendo que o seu ato foi como se um pai cuspisse no rosto de uma filha, tornando-a imunda. A lepra foi como um lembrete, ensinando aos rebeldes, Miriam e Arão, a respeitar as autoridades constituídas por Deus. Ou seja, quando Moisés foi falar com Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, eu repreendi Miriam pelo erro que ela fez. Como um pai cuspisse na face, ou seja, como um pai repreende um filho, eu repreendi Miriam para que ela não cometa mais o mesmo erro. Aí diz assim na Bíblia: Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Ou seja, Miriam ficou 7 dias trancada lá porque estava leprosa. Mas o povo não saiu dali enquanto Miriam não foi curada. Enquanto Deus não limpou Miriam da lepra, o povo permaneceu naquele lugar. Ou seja, além de não estar colaborando muito, ainda estava ali meio que atrapalhando, né? Que o povo ainda teve que ficar esperando. A conclusão dessa lição diz assim:
A inveja e o sentimento faccioso levam à murmuração, o que desagrada a Deus. Não guarde no seu coração nenhum sentimento que possa fazer você pecar, pois o pecado paralisa a vida de quem peca e de quem está ao seu redor. Enquanto Miriam não foi tratada, o povo não pôde seguir em direção à terra prometida. Ou seja, a pessoa que está com a inveja, que está cobiçando aquele lugar, cobiçando a posição do outro, reclamando, falando mal, falando que faria melhor do que o outro, além de tudo, além de estar pecando, ele ainda começa a atrapalhar a obra de Deus. Então, aquilo que eu já falei, cada um fique na posição em que Deus colocou. E você, adolescente, você tem que saber aquilo que Deus tem para você, aquele chamado que Deus tem para você, não para o outro, mas para você. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa fazer o melhor de você para Deus, dar o seu melhor, sem competição, sem querer, eu canto melhor que o fulano, eu prego, o outro não prega, eu faço, o outro não faz. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer a nossa parte. O que você tem para fazer para Deus? O que você pode fazer para Deus? Faça de todo o teu coração, sem ficar observando e criticando aquele que está fazendo. Porque muitas vezes a pessoa não faz nada na casa do Senhor, nada, mas critica o que os outros que fazem. Então, que nós não caiamos nesse erro. Que nós façamos a nossa parte, que nós façamos aquilo que nós podemos fazer. E se nós pudermos ajudar, a gente ajude, mas atrapalhar não. Que nós nunca venhamos atrapalhar a obra de Deus, que nós nunca venhamos atrapalhar aquele irmão que está fazendo. E nem criticar aquele que ele está fazendo, porque cada um faz o seu melhor. Amém? E que nós possamos orar a Deus que o sentimento de inveja nunca faça parte do nosso coração. A inveja é um mal muito grande. A inveja é uma doença. E que isso nunca faça parte do nosso coração. Se você tem percebido que o seu coração tem um pouquinho de inveja, peça perdão para Deus e peça ajuda para Deus. Peça para Deus tirar isso do seu coração. Para Deus limpar a sua mente. Você não precisa ter inveja de ninguém. Você é do jeitinho que Deus quis que você seja. Você não precisa ter inveja de nada dos outros, porque você tem aquilo que Deus quer que você tenha. Seja grato a Deus. Quando nós somos gratos, nós temos gratidão, a gente não cobiça nada que o outro tem, nem posição, nem nada material, porque nós somos felizes com aquilo que temos, somos felizes com aquilo que Deus nos deu. Amém? E que a gratidão faça parte do teu dia a dia. E que a gente continue rompendo cada dia, guerreando contra as nossas fraquezas, contra as nossas dificuldades. Amém? Um beijo grande para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Semana que vem vai começar a revista nova. Amém? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Acompanhem as aulas, tá? Entra no YouTube, acompanhe as aulas que vocês ainda não assistiram. Beijão!